Olá, tudo bem? Eu sou Juscelino de Medeiros, sou advogado, sou especialista em Direito do Trabalho e professor de Direito Sindical. Você que me acompanha nas redes sociais sabe que eu mantenho esse canal na internet sempre para trazer informações sobre Direito do Trabalho. Esse é o segundo vídeo da série que me propus a gravar falando sobre a reforma sindical, a qual encontra-se em tramitação no Congresso Nacional através da PEC, Proposta de Emenda à Constituição 196 de 2019. No vídeo anterior, eu lhe fiz um convite que nós vamos gravar alguns vídeos explicando, tentando esmiuçar a reforma sindical proposta pelo governo em tramitação no Congresso Nacional. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem dos sindicatos, a origem do sindicalismo no mundo e também no Brasil. Nós podemos pensar como um marco inicial da história do sindicalismo na Europa. Em meados do século XVIII, na época da primeira Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra, os trabalhadores começaram a de alguma forma se organizar e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho e melhores condições de saúde. Em especial, o sindicato ele começa a surgir nesse momento com a organização desses trabalhadores que no primeiro momento buscava melhores salários. E assim, sucessivamente, o sindicato começou a tomar corpo na Europa. Depois, no século seguinte, ele começa a se expandir em França, depois na Alemanha e também vai até os Estados Unidos da América e também vem para o Brasil. Nós precisamos entender, você que me acompanha nas redes sociais, que a ideia do sindicato é unir os trabalhadores em defesa do bem comum. Tem um filósofo contemporâneo, Norberto Bobbio, quando ele se refere a sindicatos, eu vou até ler o que ele diz a seguinte afirmação: ação coletiva para proteger o próprio nível de vida por parte de indivíduos que vendem a sua força de trabalho. Então Norberto Bobbio ele tenta resgatar a ideia do sindicato, porque o sindicato ele surge através de um conflito de capital de um lado e trabalho do outro, aonde um tinha os meios de produção e o outro tinha a força de trabalho. É a partir daí que surge a ideia de sindicalismo, a ideia de defesa dos trabalhadores. Também fazendo um registro na história, pegando o marco do século XVIII e em especial o século XIX, juntamente com o direito sindical, juntamente com o sindicalismo, surge o direito do trabalho, porque o sindicato é uma fonte natural de direito do trabalho. E baseada no século XIX, numa famosa encíclica, a encíclica Rerum Novarum, atribuída ao Papa Leão XII, que ele, de uma forma social, ele tenta trazer o cristianismo para esse meio, para o direito do trabalho. Por isso que eu não tenho como perceber sindicalismo, eu não tenho como perceber direito do trabalho sem um princípio da proteção. Então, a partir daí, o sindicalismo ele acaba se expandindo na Europa, é um pouco mais no século XIX, e começa a vir para o Brasil. E aqui agora, fazendo um registro histórico do sindicalismo no Brasil, na verdade, eu poderia atribuir como data entre 1890 e 1906. Já em 1906, houve um primeiro congresso de trabalhadores. O mesmo foi repetido em 1912. A partir daí, os trabalhadores começam a se organizar no território nacional. Em 1917, você que gosta de história, você que gosta de datas, houve uma greve em São Paulo. Essa greve ela praticamente paralisou o estado de São Paulo. E aí os trabalhadores começam a se constituir. Em 1930, já na época de Getúlio Vargas, ele institui o famoso Ministério do Trabalho, que recentemente ele foi extinto. E em 1931, Getúlio Vargas publica uma lei, um decreto, que autoriza a constituição de sindicatos. É nesse momento que surgiram vários sindicatos, entre 30 e 40, sindicatos que muitos estão até os dias de hoje. O tempo passou, quando chegou em 43, com a consolidação das leis do trabalho, também foi mantida todo o regramento que se tinha falando de sindicatos. Se passou o tempo, nós tivemos depois o regime militar, regime de exceção, que criou alguns óbices para as entidades sindicais. Em 1988, com a Constituição, com a redemocratização do Brasil e a Constituição Cidadã de 88, a Constituição garantiu a liberdade sindical, o princípio da unicidade sindical e o direito de greve.
Então, é a Constituição em vigor. E agora, recentemente, a PEC 196 de 2019, ela tenta mudar toda essa estrutura sindical que nós temos no Brasil, especialmente quanto ao sistema de unicidade para pluralidade sindical. Aí você que está me assistindo me pergunta o que é unicidade e pluralidade sindical. Será o tema do próximo vídeo, então não perca o próximo vídeo que será lançado na próxima quinta-feira. Então se inscreva no canal, participe, compartilhe. Até o próximo vídeo.